Ele desceu de um salto para o chão, um estrondo surdo soou, sacudindo a sepultura, e o pequeno monstro desapareceu. Malenen apagou as velas, pegou a lanterna e abriu uma porta baixa, feita dentro da parede. A porta estava bem fechada e atrás dela abria-se uma passagem baixa e estreita, mas comprida, que levava ao porão, onde estavam garrafas de todo o tamanho. No porão havia uma outra porta, trancada a ferrolho de ferro com um enorme cadeado que a velha abriu. Atrás dessa porta havia um pequeno porão que dava saída para a cozinha da casa, onde morava Malenen, mas antes de partir, ela fechou-a cuidadosamente, e até atravancou-a do lado do porão da casa. Quem quer que alugasse a casa depois dela, não poderia suspeitar que lado a lado havia um porão, e ainda com tal estoque misterioso. Ao finalizar os seus preparativos, a velha dirigiu-se à casa, tomando o mesmo caminho por onde chegara. A manhã do dia seguinte foi ocupada por preparativos de toda a espécie e por compras. Depois a bruxa e o seu genro tiraram as coisas, e abriram a porta que levava ao porão com as garrafas. Levaram para lá algumas cestas grandes, cobertas de panos brancos de linho. Pouco antes da meia-noite, Malenen desceu ao porão, acendeu algumas velas pretas, e depois começou a examinar e separar as garrafas. As vasilhas e o seu conteúdo eram impressionantes. As entalhadas tampas vermelhas de madeira com rendas pretas no gargalo, imitavam cabeças cornudas de bode. Dentro das garrafas pareciam estar encerrados pequenos homenzinhos, transparentes e gelatinosos, contudo bastante nítidos, especialmente vivas pareciam as cabeças, com uma expressão detestável e maldosa, e olhos brilhantes como fosforos. A bruxa separou 21 garrafas e colocou-as no meio do porão, depois abriu as cestas onde jaziam leitões, gatos e gralhas. Os animais pareciam mortos porque não se mexiam, mesmo quando a velha os retirava da cesta, e os colocava um a um na frente da cada garrafa, mas, prestando-se maior atenção, poderia notar-se uma respiração pouco perceptível neles. Durante esses preparativos, dos cantos escuros onde estava o resto dos vasilhames, ouvia-se um rosnar surdo, e, de repente, ressoaram gritos altos, gemidos, e um estalido sinistro. Malenen no instante endireitou-se e tirou do casaco a varinha, com ela ameaçou em direção ao barulho que começava, e pronunciou uma fórmula mágica. Ao redor fez-se novamente silêncio. Depois disso, ela trouxe um pequeno braseiro com carvão aceso e polvilhou-o com um pó que queimou dando estalos, enchendo o porão com cheiro sufocante de enxofre. Na brasa acendeu-se uma chama azul com laivos esverdeados, depois apareceram rolos de fumaça preta e, no mesmo instante, diante da bruxa, surgiu o pequeno monstro do dia anterior. "Quais são as novidades, Anael?" perguntou ela. Ele fez cara feia. "Nada concreto, comadre." Ele não estava muito contente, mas também não tinha nada contra. "Por isso, se você insistir, então podemos experimentar." "Sim, vamos." E para inspirar-lhe coragem, porque apesar dos pesares, conto com sua ajuda, regalarei bem você. Ela tirou da cesta um leitão, e o abateu de tal forma que ele nem deu um pio. Derramando sangue em um vaso de barro, ela o ofereceu ao seu hóspede, que seguia seus movimentos com olhos gulosos. Depois que Anael tomou até a última gota, aproximou-se da velha, que colocava na frente das garrafas os vasos de barro, e vazava neles o sangue dos animais abatidos na hora. Depois de terminar isso, Malenen soprou o carvão, jogou nele outro punhado de pó e entoou uma canção, alternando-a com fórmulas mágicas. Pouco a pouco, o fumo denso encheu o porão, ouviu-se um estalo, soaram ruídos parecidos com tiros e gritos selvagens. Quando a fumaça se dissipou, pôde-se verificar que todas as garrafas haviam sido quebradas, e ao redor do braseiro reunira-se uma sociedade inteira que avidamente engolia o sangue depositado nos vasos.
Aqui estavam representantes de ambos os sexos e de toda a posição social oficiais, padres, civis, comerciantes, camponeses, e até damas. Os seus rostos mortalmente pálidos refletiam paixões de toda a espécie, mas fora da cor cadavérica e do olhar fixo, e diabolicamente maldoso, nada os distinguia de pessoas vivas. Malenen continuava cantando. De repente, uma luz lampejou no ar como um raio, uma rajada de vento passou pelo porão, e à sua frente apareceu, de surpresa, Basarguin, espumando e com os olhos brilhando ferozmente. Pelo visto, ele estava furioso. Não, rugiu ele. Não deixarei que ela escape viva das minhas mãos, e não permitirei jamais que ela seja libertada. Os fantasmas lançaram-se sobre ele e tentaram derrubá-lo. Nesse momento, Malenen acercou-se dele aos saltos, tendo a varinha em uma das mãos, e o carvão aceso na outra, e pretendendo atingi-lo do lado esquerdo. Anael também agarrou-se a Basarguin. De repente, ele escapou das mãos dos seus agressores, e levou-se no ar, transformou-se em uma bola esverdeada e chispante que, em seguida, estourou com um estrondo, e Basarguin desapareceu. Malenen disse um palavrão grosseiro, mas lembrando-se, subitamente, começou a ler as fórmulas mágicas, e no final gritou estridentemente: Amanhã na meia-noite eu chamo todos vocês para uma luta decisiva. Anael e outros fantasmas dissiparam-se no ar, enquanto Malenen, cercando com um círculo mágico o resto das garrafas, saiu do porão. Quem poderia saber que ele tinha tal força? Resmungava ela voltando para casa. Antes da batalha geral que Malenen pretendia travar contra as forças do mal, ela ficou em jejum o dia inteiro e fez preparativos especiais. Ao cair a noite, ela se trancou no segundo quarto, e ordenou a sua filha e ao genro que não dormissem, vigiassem rigorosamente a tampa do porão, e lessem as fórmulas mágicas, impedindo a saída do mesmo. Depois de fechar a porta do seu quarto, ela tirou toda a roupa e vestiu somente uma camisola vermelha comprida, soltou seus cabelos grisalhos, mas ainda longos e bastos. Em seguida, acendeu uma abraçada de zimbro no forno, e colocou no fogo o gume de uma faca grande. Pôs no trono um sino de cobre em forma de crânio, e ao lado colocou uma gaita feita de osso humano. Na frente do forno, pôs em pé a velha cruz de ferro fundido, retirada do túmulo de alguém. Escreveu alguns sinais no quadro negro, pregou-o no trono, e depois abriu o livro de fórmulas mágicas. Uma expressão de valentia selvagem fixou-se no rosto da bruxa. Tinha plena consciência de que estava se expondo a um perigo mortal, dispondo-se a salvar Kira. Mas a promessa da rica recompensa seduzira-a e ela estava ávida, tenaz e confiante em suas forças. Além disso, ela contava com a colaboração daqueles a quem na véspera doara uma força vital, que lhes dava a possibilidade de entrar no meio dos vivos. As pessoas frequentemente dão com estes seres obscuros sem perceberem isto. Os cépticos negam tais fenômenos, enquanto os cientistas ridicularizam tais crenças, porque nem os primeiros, nem os segundos, compreendem as molas ocultas que movem as forças, ocultas para eles, do mundo do além. Do mesmo jeito eles não sabem de onde surgem, e onde se metem estes misteriosos e perniciosos seres. Malenen lia distintamente as fórmulas mágicas em voz alta, e de vez em quando, ela parava, pegava a gaita e soltava um silvo brusco e longo, e ao mesmo tempo tocava o sino, acompanhando o silvo. Depois ela jogava galhos no fogo e virava a faca, que já estava vermelha, chegando à incandescência. Pouco a pouco, todo o quarto começou a estalar, ouviam-se batidas violentas nas paredes e no chão. Rajadas de vento frio atravessavam o quarto, e quase apagavam as velas. Finalmente, brilhou um raio e toda a casa começou a se sacudir como um ribombo de trovão. Das paredes e do chão saíam sombras escuras que rapidamente condensaram-se. Essa turba arrastava Basarguin, que resistia, debatendo-se,
mas mesmo assim ele foi jogado ao chão. Agora era visível que uma linha vermelho clara saía pelo lado esquerdo de Basarguin, e perdia-se no espaço. Os seres magros e negros, mas tenazes, agarraram Basarguin como cobras, apesar de seus esforços encarniçados de libertar-se de suas garras. Naquele instante, Malenen tirou do fogo a faca incandescente, e lançou-se sobre ele para cortar a ligação misteriosa que o ligava a Kira. Mas, nesse instante, aconteceu algo totalmente inesperado e horrível. Do quarto ao lado, ressoou um estrondo de explosão, a porta de entrada acendeu-se como se pegasse fogo, e no quarto entrou uma multidão de pessoas e de animais. À frente de todos estava um cornudo monstro repugnante, com cara de bode, olhos vermelhos como fogo, e asas dentadas e grandes, como de morcego. O monstro brandia o tridente com ar de ameaça, e desfazia-se em um maldoso riso diabólico. Você ainda está ousando entrar em combate comigo, mulher imprestável? Ou você esqueceu que é nossa escrava, que não tem nem conhecimentos, nem forças suficientes para nos derrubar? O bode negro lançou-se como um raio ao trono, pegou a cruz que estava na frente do forno e cravou-a na bruxa, que caiu com gritos inumanos e ficou, então, pregada no chão. Torrentes de sangue escura jorraram-lhe da boca e do peito. Nesse instante, Basarguin libertou-se das mãos dos atacantes e sumiu, xingando em voz alta. Algo inconcebível acontecia nesse momento no quarto. Uma parte do cortejo diabólico lançava-se sobre o corpo imóvel da bruxa, bebia e lambia o seu sangue, os ossos da velha estalavam, e as línguas de chamas deslizavam pelo cadáver. Os demais quebravam e destruíam tudo que estava no quarto. Finalmente, a janela abriu-se de par em par ruidosamente, e todo o bando diabólico, encabeçado pelo bode negro, como um pé de vento, foi levado para o cemitério. A noite estava deserta nesse reino de mortos. E agora somente o vento gemia lastimosamente e uivava no meio das árvores nuas. Às vezes, a lua aparecia por entre as nuvens cinzas, derramando luz tristonha e sonolenta sobre as cruzes e monumentos. Entretanto, se tudo parecia deserto e calmo para o olhar humano, insuficientemente desenvolvido, um vidente perceberia uma vida agitada e sinistra fervilhando ali. Em todos os lugares acendiam-se centelhas errantes que, em seguida, juntavam-se voando ao redor do cortejo diabólico, que saía voando da casa da bruxa. O demônio com cara de bode parou, trombeteou sonoramente 3 vezes numa corneta curva como de caça. Depois ouviu-se a sua voz surda e rangida. Convoco todos vocês, quem está preso aqui, e a quem a carne impede de sair, prendendo a cova. Vocês que aspiram à liberdade, querem multiplicar os exércitos de Lúcifer? Então levantem-se, arrombem seus caixões, e derrubem as cruzes fúnebres. Venham os amantes e separados pela morte, vocês que estão ávidos de prazeres e de vingança. A multidão em sua volta cantava e uivava, soltando uma chuva de centelhas. Levantou-se um furacão de ruídos selvagens, os gritos e gemidos misturavam-se à canção fúnebre. Em várias direções brilhava um zigue-zague de fogo, os túmulos estalavam e as cruzes balançavam, da terra levantavam-se grandes bolas esverdeadas, amarelas ou pretas. Essas bolas estouravam ruidosamente, exalando, ao redor, fedor de cadáver e deixando à mostra seres repugnantes com os corpos em decomposição. Os seus rostos desfigurados e repelentes refletiam todas as paixões baixas, todos os desejos impuros e a luxúria da carne adorada, que agora, em função disso, prendia-os e causava-lhes sofrimentos horríveis. Mas, apesar disso, muitos túmulos permaneceram íntegros. Os que neles foram enterrados não cederam ao apelo satânico. As orações santas e os símbolos detinham uns, e protegiam outros. A geração humana moderna,
profundamente ignorante no que se refere ao conhecimento do mundo invisível, e couraçada de incredulidade, repele como desnecessários ou até ridiculariza todos os sacramentos místicos com que a humanidade se envolve constantemente, desde a antiguidade, nos dois momentos mais importantes da vida humana, o nascimento, ou surgimento do homem na terra, vindo das regiões misteriosas, e a sua morte, que é a sua volta para o mundo do além. Entretanto, estas cerimônias e sacramentos, estabelecidos pelos luminares maiores do mundo da ciência hermética, têm importância profunda e servem de defesa, tanto para o homem vivo, quanto para o espírito livre, contra as forças do mal. Entretanto, os demônios continuavam a sua orgia, libertando dos túmulos as almas fracas e pecadoras para dominá-las, e posteriormente induzi-las a novos crimes. Com gargalhadas e gritos, o monstro diabólico e o seu cortejo recebiam aqueles que saíam de seus sepulcros e reverenciavam-nos. Porém, de repente, em algum lugar ao longe, um galo cantou. No mesmo instante, por todos os lugares, juntaram-se nuvens turbilhões de fumaça negra, na qual desapareceu o bando diabólico e sinistro. No dia seguinte, depois da noite de horror, Kira terminava o seu café da manhã, quando anunciaram a chegada de Tengrem. O marquês, sua esposa e a sogra recolheram-se ao gabinete aonde levaram os choconetes. Ele estava mortalmente pálido, muito emocionado e logo declarou com voz rouca, que ele e a sua esposa por pouco não haviam morrido na noite anterior. O marquês ofereceu-lhe um copo de vinho para que se revigorasse e pediu que contasse com detalhes tudo o que tinha acontecido. Concentrando-se, ele começou. Ontem à noite, mamãe começou a se preparar para o grande encantamento. A senhora se lembra, provavelmente, de que no primeiro quarto há um porão, e no segundo, atrás da cortina, foi feito um trono. Lá, com a nossa ajuda, ela modificou tudo, tirou a cortina, colocou o trono no meio do quarto, pôs diante dele um tapete com sinais estranhos, juntou em torno do tapete cerca de 40 crânios apanhados no cemitério, e 4 braseiros novos com zimbro hebreu. Na frente do forno instalou uma cruz de ferro fundido. Em cima do trono ela colocou um grande livro aberto com fórmulas mágicas, colocou nos castiçais 4 velas negras e 3 vermelhas, também trouxe 2 vasos de barro, um com vinho, outro com trigo em grão. Depois de arranjar tudo isso, mamãe cobriu com incenso a tampa do porão, e em cima colocou 3 tigelas de ferro fundido com zimbro e carvão. Ela nos deu um saco para cada um com incenso, e outro com zimbro e capins, e ordenou que nos sentássemos ao lado da tampa do porão e que fumássemos sem parar ervas, e repetíssemos as fórmulas mágicas que nos obrigou a memorizar com antecedência. Receiem especialmente adormecer, avisou mamãe, e não tirem os olhos da tampa do porão para que não saia ninguém de lá, e se algo começar a mexer com a tampa, joguem punhados de incenso e gritem as fórmulas mágicas. No meu quarto não entrem até que o galo comece a cantar, quaisquer que sejam os ruídos vindos de lá que vocês ouçam. Esqueci-me de dizer, continuou, que ela comprou um galo preto e, depois de pô-lo numa gaiola, pendurou-a no segundo quarto ao lado da janela. Por volta da meia-noite, mamãe recolheu-se ao seu quarto e fechou a porta, enquanto nos sentamos em nossos lugares e começamos a fumar e ler as fórmulas mágicas como ela havia ordenado. Mas, pouco a pouco, eu fiquei com tanto sono que os meus olhos simplesmente se cerravam e, de repente, vi horrorizado que Catarina estava profundamente adormecida. Quanto a mim, mesmo jogando o incenso no fogo, me sentia como embriagado, a cabeça estava tonta e eu murmurava algo incompreensível. Se tudo fiz como devia, não sei e não me lembro, estava sentado, como que petrificado, e não conseguia me mexer. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. De repente, ressoou tal ribombo que até cheguei a pensar que a casa estivesse desabando. Do chão e do porão deslizavam línguas de fogo, a tampa do porão abriu-se por si só com um estrondo e, debaixo,
começou a subir uma multidão inteira, homens, mulheres, militares, camponeses e toda a escória. Atrás deles subiam cachorros, gatos, lobos, bodes, ratos, sapos, morcegos e já não me lembro do que mais. Todo esse bando de homens e de animais, lançou-se com uivos e gritos para o quarto de mamãe e de lá, nesse instante, levantou-se um vocerio e um barulho que eu jamais ouvi. Algo bateu na minha cabeça e eu perdi os sentidos. Quando abri os olhos, Catarina meio morta de susto me sacudia inesperadamente. Graças a Deus, Omni, você voltou a si. Eu cheguei a pensar que você tivesse morrido. O que foi que nós fizemos? Nós adormecemos e, no entanto, mamãe ordenara rigidamente para que não cochilássemos, e vigiássemos a tampa do porão para que ela não se levantasse. Agora, veja, ela está aberta. Ao lado no quarto está um silêncio sepulcral. Mamãe não está respondendo, todavia os galos há tempo que cantaram. Eu estou com medo. Tenggren começou a tremer e não conseguia falar, de emoção, mas finalmente ele se refez e prosseguiu. Mamãe jazia estendida no chão e no quarto tudo estava revirado, como costumam dizer, de pernas para o ar. Aí eu levei um susto como se fôssemos acusados de assassinato, e rapidamente corri para chamar o guarda, o policial e mais 2 testemunhas. Nós arrancamos a porta e vimos algo terrível. O trono, as velas, os vasos de barro, tudo fora virado e quebrado, o tapete rasgado, o vestido de mamãe queimado. Ela estava deitada nua, com as costas quebradas e a cabeça torcida para trás, e o mais horrível foi que ela estava cravada no chão com a cruz de ferro fundido varando-a. Pois, querido senhor, dê-nos o dinheiro prometido, porque mamãe cumpriu a sua promessa honestamente e até perdeu a vida para servi-los. Quanto a nós, queremos voltar amanhã para casa, terminou o finlandês, enxugando as lágrimas. Sem dizer nada, o marquês abriu o armário, tirou o dinheiro e entregou a Tenggren, que, depois disso, foi-se embora. Todos os 3 olhavam um para o outro com desespero. Kira, especialmente, ficou abatida. O que lhe aconteceria agora, já que até a bruxa havia morrido? Somente no dia seguinte, quando o primeiro susto passara, decidiram tomar informações. E se o tio Konetes tivesse mentido? Entretanto, verificou-se que ele dissera a verdade e todo o cemitério Volkovo falava somente da bruxa que fora sufocada pelo demônio. E até num jornal de capital saiu posteriormente a notícia da morte misteriosa de uma mulher suspeita, que passava por bruxa. Capítulo 11. Depois da catástrofe com Malenen, começou novamente uma época difícil para a família. Kira perdeu toda a esperança de um dia livrar-se do seu atormentador, cuja presença ela constantemente sentia. Mais tarde receberam a notícia de que, na noite da terrível morte da bruxa, Nastya fora encontrada morta em sua cama. Apesar do médico diagnosticar uma infarte, Kira tinha outra opinião. Essa nova má notícia lançou ao desespero que mais tarde passou a melancolia, causando aos parentes cuidados e ansiedade por seu juízo e sua vida. Todos esses acontecimentos concluíram a transformação dos conceitos do Marquês. Um materialista por convicção, um séptico e um pândego, ele até então estivera firmemente convencido de que toda pessoa sensata deveria construir o seu paraíso na terra, por precaução. E, de repente, ele sentia que perdia o chão. Diante dele abrirá-se um mundo diferente com seus segredos sombrios, leis e forças desconhecidas. A existência após a morte do humano se desvendara com tão torturante clareza, que duvidar e, ainda mais, negá-la já era impossível. Mas o Marquês era uma pessoa inteligente e desenvolvido bastante que havia sido desorientada pela gangrena da corrupção social, do egoísmo e da pobreza de espírito, mas não se transformara num animal. Ao chegar à convicção de que, fora dos limites do mundo visível,
Existia algo mais. Ele quis estudá-lo, e comprou para si uma biblioteca inteira de livros de espiritismo, de ocultismo, de teosofia e de ciências mágicas. À medida que, diante dele, desvendava-se o mundo, desconhecido antes e imperceptível ao olho humano, cheio de vida, de atividade e sofrimento, de amor e ódio, de gratidão e vingança, à medida que os mistérios do além, e a responsabilidade da alma iluminavam-se sob a nova luz, e, junto com isso, delineavam-se as leis inevitáveis, que regiam os destinos dos homens. Ele ficava envergonhado pelo seu passado, e temia o destino que o esperava, quando chegasse o momento de voltar para outro mundo. A consequência natural dessa nova noção e disposição foi o juízo severo sobre si mesmo, e depois amadureceu a firme decisão de começar uma vida nova. Pela primeira vez, depois de 15 anos, ele comungava e rezava. A sua união com Kira ele agora considerava uma predestinação que tinha de levar com resignação. O amor por sua esposa também mudou seu caráter, tornou-se mais nobre e foi tomado de profunda compaixão. Se Kira não tivesse recebido uma educação tão superficial, mas tivesse sido educada com um sentimento verdadeiramente religioso, ela não teria andado à caça de um noivo na casa da bruxa. Assim o inverno passava. O Marquês observava com medo e ansiedade a extinção rápida de Kira, e o seu desespero irremediável. Finalmente, certo dia, ela novamente fez a proposta para o seu marido de que se livrasse dela e começasse o divórcio. Não, Kira, eu amo você e não a deixarei nunca, respondeu ele definitivamente. Entretanto, permita-me observar que, entregando-se ao desespero que a oprime ou à indignação que não a leva a nada, você somente está gravando a provação, enviada para nós, de cima. A cruz que carregamos é totalmente merecida. Eu, com a minha antiga vida de farrista, e você, com a sua ação insensata, atraímos as forças maldosas que nos cercam. Reze em lugar de desesperar-se e Deus misericordioso nos mandará a sua salvação, quando menos estivermos esperando. Nastya também orava e até dedicou-se a Deus, mas mesmo assim pereceu, cochichou Kira. Ela foi vítima das forças, cujas leis e ações nós não conhecemos, mas você sobreviveu àquela noite terrível. Isto significa que algo resistiu a essa força sinistra que já sufocava você. Durante os últimos tempos, eu estudei estas questões enigmáticas, e acredito que sei o que exatamente a salvou, mas gostaria que você se iniciasse nesse conhecimento interessante e profundo. Se você consentir em compartilhar o meu trabalho, posso ler ou nós juntos poderemos ler livros sobre estas questões. Então entenderá melhor de que forças malignas você foi vítima, e será capaz de procurar de forma consciente o caminho para a salvação. A partir daquele dia, Kira começou a participar dos estudos do marido, e o interesse despertado pelos mistérios estranhos e medonhos do mundo oculto, dispersou parcialmente o seu humor sombrio. No final de março, o Marquês recebeu a notícia da morte de sua tia, que lhe deixara uma herança considerável, mas muito complicada. Na opinião do administrador dos bens de Kervadek, sua presença em Paris seria necessária. O Marquês foi obrigado a viajar e Kira decidiu passar esse tempo no sul da Rússia, num mosteiro de freiras onde tinha uma parente. Vou levar Matriona comigo para que mamãe possa se cuidar e descansar um pouco. Ela, coitada, ficou exausta e enfraquecida, disse Kira com tristeza. Em meados de abril, Kira chegou ao convento e hospedou-se no hotel do mosteiro. O silêncio profundo do mosteiro logo lhe fez bem. As relíquias de um santo altamente honrado repousavam na igreja local, e Kira especialmente gostava de rezar ao lado da urna sagrada. Nesses momentos parecia-lhe que sentia um sopro quente e uma tranquilidade serena enchia a sua alma sofrida. Ela decidiu ficar no mosteiro algumas semanas. Kira se sentia melhor e, às vezes, algo parecido com uma vaga esperança despertava no seu espírito.
Desde que viera morar no mosteiro, a presença do fantasma e o cheiro de cadáver não mais a perturbavam. A parente de Kira, a tesoureira do mosteiro, era mulher profundamente religiosa, ativa e, além disso, tinha grande experiência de vida. Mesmo que a madre Porfíria não soubesse de toda a verdade, sentia compaixão sincera e profunda para com a mulher jovem, bonita e rica, porém, pelo visto, muito infeliz. Por sua vez, Kira também apegou-se à freira bondosa e amável um certo dia. Durante uma conversa íntima, ela revelou-lhe seu segredo. No primeiro momento, Madre Porfíria ficou apavorada. Depois, pôs-se a meditar e, finalmente, benzendo-se, disse: Você pecou terrivelmente e foi punida cruelmente, mas a misericórdia divina para com um pecador arrependido é inesgotável. Muitos possessos e enfeitiçados receberam a cura ao lado das relíquias do santo. Passe 3 noites seguidas ao lado da urna sagrada do reverendo e reze de todo o coração pela sua ajuda. Pode ser que ele lhe conceda. Sim. Seguirei o seu conselho, madre. Só que tenho medo de ficar na igreja sozinha à noite, pois passei por muita coisa que me atormenta, respondeu Kira, estremecendo. Eu própria sou muito velha e fraca para passar a noite em claro. Mas mandarei com você a irmã Varvara. Ela é uma moça forte, corajosa e profundamente religiosa. No dia seguinte, Kira ficou em jejum, comeu somente pão eucarístico e tomou água do poço, feito pelas próprias mãos do reverendo e considerado sagrado. Ao anoitecer, ela e a irmã Varvara dirigiram-se à igreja, já fechada para pessoas de fora. Dentro estava totalmente escuro. Somente a vela colocada por Kira ao lado da urna sagrada, e algumas lamparinas lançavam luz fraca na sala espaçosa, cuja parte remota mergulhava nas trevas. Kira estava tão pálida e o medo se refletia tão claramente no seu rosto, que a irmã Varvara achou necessário animá-la. Não tenha medo, oraremos juntas. Aqui nós estamos protegidas pelo santo, então o que temos a temer? A força de Deus é infinitamente mais poderosa que a força satânica. Durante 2 horas tudo andou maravilhosamente bem. A freira lia comovida, a meia voz, as orações, enquanto Kira escutava e também rezava assiduamente. Já batera meia-noite na torre do mosteiro, quando, de repente, Kira percebeu que à sua volta estava totalmente silencioso. Ela olhou para a freira e ficou morta de medo. Ao se abaixar nos degraus da urna sagrada, percebeu que a irmã Varvara estava dormindo e não acordava, apesar de todos os seus esforços. Enquanto isso, o leve estalido conhecido, vindo de algum lugar, e a rajada de ar frio que soprou no seu rosto, indicavam a aproximação do temível fantasma. De repente, numa janela da igreja, brilhou um raio de luz vermelha, iluminando com um reflexo cor de sangue as lajes do chão. Logo depois, ao lado de Kira, elevou-se em nuvens a fumaça, formando rapidamente a figura de um homem, e neste fundo purpúreo, como no clarão de um incêndio, apareceu Basarguin. O seu rosto mortalmente pálido expressava um sacrifício indizível. Enlouquecendo de horror, Kira caiu ajoelhada. Apertou-se contra o ataúde do reverendo e agarrou-se ao manto com as mãos. Deus benevolente, ó grande santo de Deus, sob o amparo de quem estou, perdoe-me. Envie-me à morte pelos meus pecados, acabe com o meu sofrimento, sussurrava ela, fora de si. Estendendo as mãos em direção ao fantasma, ela prosseguiu com a voz surda. Perdoe-me, Alexei. Tenha piedade de mim. É melhor que você me mate, mas não me torture. O rosto do fantasma desfigurou-se doridamente, a voz surda, como se estivesse longe, ressoou. Forçam-me a perseguir e matar você, mas eu não quero nem a sua morte, nem o seu sofrimento. Eu espero romper estes horríveis laços malditos que nos ligam. Aqui eu posso falar a verdade. Escute.
procura um circassiano que se chama Shepso. Ele é o único que pôde nos libertar. Kira, paralisada, o escutava, o pavor que a dominava começou a diminuir. De repente, ela viu que um vapor prateado saía da urna sagrada, tornava-se mais denso, e no fundo dessa nuvem clara, nitidamente desenhava-se a silhueta de uma mão transparente que desenhava no ar, em direção ao espírito sofredor, uma cruz resplandecente. No rosto do fantasma logo apareceu uma expressão de alegria e alívio, e ele próprio parecia ajoelhar-se. A visão já começava a descorar e dissolver-se, o raio de luz vermelha se apagava, e a escuridão caía novamente ao seu redor. Mas Kira estava totalmente esgotada. Os olhos dela fecharam-se e ela desmaiou. O toque da toalha molhada com que a irmã Varvara esfregou o rosto de Kira fê-la recobrar os sentidos. A freira estava envergonhada por haver adormecido e, como Kira não dissera nada sobre a visão, ela atribuiu o desmaio ao cansaço. Levou-a para casa e a pôs para dormir na cama. Quando mais tarde, a madre Porfíria passou no seu quarto para visitá-la, Kira, que se lembrava perfeitamente da visão, contou tudo o que acontecera à noite. Alexei mencionou um circassiano, chamado Shepso, que eu devo procurar e que é o único que pode nos livrar um do outro, mas como posso achá-lo se nem sei onde ele mora? Ele morrerá antes que eu o encontre, concluiu tristemente ela. A freira ficou pensativa. Se o espírito sofredor do seu marido pôde indicar esta pessoa na igreja, ao lado da urna sagrada do reverendo, isto significa que o santo permitiu fazê-lo. Por isso, tem de esperar que a misericórdia de Deus acabe com seus sofrimentos, e os da sua vítima inocente. Neste caso, o próprio santo ajudará você a encontrar Shepso, e romper a ligação diabólica com que a maldita bruxa prendeu vocês. Os 2 dias passaram tranquilamente. Kira rezava várias horas diariamente ao lado da urna sagrada, mas não queria de jeito nenhum passar mais uma vez a noite na igreja. Na manhã seguinte, Kira acabara de se levantar, quando em seu quarto entrou a madre Porfíria com ar de preocupação. Trouxe para você notícias sobre Shepso, disse ela. Não lhe disse que ajuda viria sem falta. Então ela contou a Kira, ruborizada de alegria, que, entre os peregrinos, encontrara uma que era do Cáucaso e que adoecera, e fora parar no hospital do mosteiro. A madre pensara em conseguir alguma informação sobre Shepso, ora com um bruxo, ora com um curandeiro. Então na véspera, à noite, a madre visitou-a. Depois de pensar um pouco, a peregrina respondeu que realmente ouvira sua irmã falar sobre um circassiano, e contar a respeito de alguns acontecimentos extraordinários ocorridos com ele. Ela não sabia onde ele estava, mas quem sabia era a irmã dela, que morava em Stavropol. Isto é para você o endereço da irmã da senhora Topolev. Agora só resta ir a Stavropol e você saberá tudo, disse madre Porfíria satisfeita. Kira agradeceu cordialmente, deu-lhe um beijo caloroso e decidiu viajar imediatamente para Stavropol com a matriona. A esperança novamente nascia no coração dela, despertando energia e atividade. Ela até decidiu não escrever para sua mãe, nem para o marido antes de falar com Shepso. Ao chegar a Stavropol, Kira imediatamente achou Nina Alexandrovna Topolev. Ela era uma mulher bonita, de meia idade, procedente do topo georgiano, era casada com um militar de logística de pouca importância, mas parecia viver com certa abastança. Mesmo ficando surpresa, ela recebeu gentilmente Kira, que lhe contou que era vítima de mal, ou bruxaria, que estava sendo perseguida e torturada por um espírito mau, e que durante a peregrinação ao mosteiro, ela sonhara com um velho, que lhe indicou um tal de Shepso, circassiano, que poderia ajudá-la. Depois, por um acaso estranho, através da irmã de Topolev, ela soubera que tal homem realmente existia e que Nina Alexandrovna sabia onde ele morava. Ao ouvir o nome de Shepso, Nina Alexandrovna animou-se,
Mostrou muito interesse por Kira e expressou a convicção de que, se alguém poderia ajudá-la, seria uma pessoa tão singular quanto Shepsu. Depois, ela contou tudo o que sabia sobre ele. Ele está morando numa aldeia nos arredores de Vladicáucaso. Tudo o que sei sobre ele é o que me contou minha prima Ketevana, cuja mãe é também da mesma aldeia. Ela contou que ele é conhecido já há mais de 150 anos, e, no entanto, aparenta 30 anos, não mais. O bisavô de Ketevana, que morreu há quase 90 anos, tinha conhecido o jovem como agora. Às vezes ele desaparece misteriosamente durante um ano inteiro, não se sabe onde, mas as pessoas que o observam dizem que ele tem viajado para a Índia. A sua força milagrosa realmente é grande. Ele convoca espíritos, profetiza o futuro e sabe todos os mistérios profundos do passado. Além disso, ele entende a língua dos animais. Os animais selvagens tremem perante ele e fogem do seu olhar. Kira ficou impressionada com aqueles relatos e não sabia o que pensar, mas queria acreditar de todo o coração, pois quanto mais poderes tivesse Shepsu, tanto mais haveria a esperança de que ele a salvasse. Graças às indicações de Nina Alexandrovna, e com a ajuda da sua prima Kerevana, a quem Tupolev mandara uma carta com um pedido de auxílio, Kira achou um guia de confiança para que a acompanhasse até a aldeia de Shepsu. Ela deixou a matriona na cidade e partiu a cavalo junto com o guia, um velho circassiano, de barba grisalha e de aparência imponente. A viagem mantinha-a agitada. Sentia-se tonta subindo as montanhas, pela trilha estreita ao longo dos abismos profundos. Entretanto, ela lutava energicamente contra sua fraqueza de medo. Depois, pouco a pouco, a incrível confiança do cavalo acalmou e quando, depois do meio-dia, eles chegaram à aldeia, que se situava nas rochas, como um ninho de águia, o próprio velho guia elogiou a sua valentia, dizendo que ela era corajosa como uma verdadeira circassiana. Shepsu morava numa sáclia, casa dos montanheses do Cáucaso, isolada, à beira de um abismo profundo. Um jovem circassiano que estava sentado em frente à entrada e limpava a arma, correu para avisar sobre a chegada deles. Pálida e cansada de emoção, Kira desceu do cavalo. Nesse instante, na entrada da sáclia apareceu o próprio dono da casa. Era um homem alto, magro e bem proporcionado. O seu rosto pálido com feições regulares era emoldurado por uma pontuda babicha preta como azeviche. Ao seu olhar de grandes olhos brilhantes era difícil de resistir. Esse olhar parecia penetrar aquele a quem era dirigido. Ele usava roupas tradicionais circassianas, uma papaica branca, gorro alto de pele, na cabeça, um grande punhal com a empunhadura guarnecida com luxo, estava pendurado no cinto ornado de prata. Shepsu dirigiu olhares perscrutadores à sua visitante e perguntou ao guia alguma coisa a meia voz. Depois, com um movimento de mão, convidou gentilmente Kira para que entrasse na sáclia. As pernas fraquejaram e um tremor percorreu o seu corpo quando ela entrou num quarto de tamanho médio, com o chão coberto por um tapete macio. Um tecido oriental bordado cobria as paredes, decoradas com armas, enquanto montes de almofadas se formavam por toda parte, às vezes fazendo de divãs. Numa mesinha baixa, na frente de um divã, havia um vaso maravilhosamente incrustado, 2 pequenos copos de prata, e uma cesta clara com frutas secas. Fazendo a sua visita sentar, o dono da casa começou a falar em russo, mas com um forte sotaque oriental. Fale, o que está precisando? Se puder ajudar, farei isso com prazer. Kira contou em poucas palavras a sua triste história em uma voz baixa e intermitente, e lembrou que a indicação do fantasma levara até ali. Ela falava, abaixando a cabeça, deprimida de vergonha e de remorsos. Mas, quando ao terminar o seu relato, ela ergueu os olhos, o olhar do circassiano, que brilhava com uma poderosa força de convicção, deixou-a estupefata. Um sorriso bondoso vagueava no seu rosto, dando-lhe uma atração encantadora.
No íntimo de Kira crescia a convicção de que aquele homem misterioso realmente ia salvá-la. Sob a influência de um ímpeto súbito, Kira ajoelhou-se e estendeu as mãos, implorando. Tenha piedade, Shepsur, pediu ela com ímpeto. Salve-me. Eu lhe dou tudo o que pedir. O circassiano levantou-a rapidamente e a fez sentar. Acalme-se, mulher infeliz. Será salva, eu prometo. Agora tem de revigorar suas forças, depois levarei você para a casa de uma família que eu conheço, e onde você poderá comer e dormir. Você precisa ser muito forte, pois hoje à noite teremos de trabalhar muito. Ele saiu do quarto e rapidamente voltou com 2 frascos de cristal e um copo. Depois de encher o copo até o meio com um líquido amarelo de um dos frascos, ele o deu para que Kira tomasse. Com o líquido do outro vidro ele umedeceu uma toalha e esfregou o rosto e as mãos dela. Um calor agradável derramou-se sobre o corpo de Kira, e um sentimento de paz e beatitude abarcaram a sua alma. Depois disso, Shepsur a levou à sacra vizinha, onde já estava o velho guia com seus cavalos. Uma mulher idosa, com roupas limpas e com a cabeça coberta com um lenço branco de seda, encontrou Kira e ofereceu-lhe pilave, prato nacional preparado com arroz, carne e espécies, legumes e frutas. Quase que pela primeira vez durante o ano inteiro, Kira sentiu fome e comeu com apetite. Em seguida, a circassiana ajudou a hóspede a se deitar nas almofadas, cobrindo-a com um cobertor de seda, e ela imediatamente caiu num sono profundo e benéfico. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Era cerca de meia-noite quando Shepsur veio buscar Kira. Eles foram para a sacra dele, mas dessa vez entraram na sala de trabalho, cuja decoração despertou o vivo interesse de Kira. Essa sala era mais espaçosa do que a primeira em que haviam estado pela manhã. No meio do piso de azulejo fora incrustado um brilhante disco metálico, parecia aço, pelos laivos azulados, contornado por vários círculos de cores diferentes. Na mesa havia uma bacia de prata com água, coberta com tecido vermelho. Num armário de vidro viam-se vidros e garrafas diversas, pacotes e tufos de plantas secas. Num quadro encostado à parede, estavam pendurados punhais de tamanhos diferentes, e uma espada comprida com um ponto vermelho. Havia tripés nos cantos, um ídolo indiano de muitas mãos aparecia atrás da cortina, tendo em cada mão uma vela de cor diferente: azul, vermelha, verde, amarela, laranja. Sentia-se na sala um cheiro forte, mas vivificante. Shepsur mandou que Kira ficasse ao lado da mesa coberta com o pano vermelho, cercou-a com um marco de ferro com os símbolos cabalísticos, e dentro dele colocou 40 velas acesas, e pediu amigavelmente a Kira que não se mexesse e, o mais importante, que não tivesse medo. Kira fez um aceno afirmativo com a cabeça. Realmente, sentiu uma confiança tão forte na força e poder daquele homem admirável, que todo o medo passou. Entre mentes, Shepsur acendeu fogo nos tripés e, ficando em cima do disco metálico, tirou do casaco um bastão com 7 nós. Depois de fazer reverências para os 4 lados, ele fez com o bastão mágico sinais cabalísticos sobre sua cabeça, os quais acenderam-se de fogo fosfórico. Em seguida, começou a cantar uma canção em uma língua desconhecida, ora em ritmo arrastado, ora acelerado. Dos tripés levantava-se a fumaça em espiral, enchendo o quarto de uma névoa ligeira acinzentada e transparente. Ao mesmo tempo ouvia-se um ruído vago, parecido com o estalo de folhas secas. Ao mesmo tempo, as paredes do quarto pareciam que começavam a se afastar e a desaparecer no espaço brumoso. De repente tudo começou a escurecer. Quando a luz se acendeu novamente, Kira, horrorizada, viu que, em volta do mago, aglomerava-se uma multidão inteira, uns vestidos com casacos circassianos e com papaca, outros com turbantes brancos na cabeça. Todos eles pareciam pessoas verdadeiras, tanto os seus rostos estavam vivos,
Como os olhos brilhavam, os corpos pareciam densos, contudo, os pés não tocavam o chão e os movimentos admiravelmente leves diferenciavam-nos dos seres vivos. A multidão agitava-se, movimentava-se e bracejava, falando uma língua desconhecida para Kira. Shepsu parecia dar ordens e receber as respostas. De súbito, a multidão afastou-se, começou a empalidecer e desapareceu na névoa. Ao mesmo tempo, o fogo se apagou e subitamente em todos os tripés. Naquele momento, Shepsu tomou da mesa uma grande vela de cera vermelha, coberta com alguns símbolos dourados e pretos, fez Kira sair do círculo, deu-lhe a vela e depois de cobrir-lhe a cabeça com um pedaço de tecido vermelho, mandou que o seguisse. Ao mesmo tempo, ele próprio levava uma cesta com algo, coberto por um pano. Ao sair da casa, eles contornaram uma rocha, andando à beira do precipício e pararam num ressalto sobre o abismo. Ao lado, dentro da rocha, havia um nicho, sobre o qual fora talhado um crucifixo, coroado por um triângulo. O mesmo sinal havia na terra diante da entrada. As duas tochas fumegantes, ao lado, iluminavam a gruta com luz avermelhada. Shepsu ordenou que Kira se ajoelhasse na gruta e sobre sua cabeça, coberta pelo pano vermelho, ele colocou uma bolinha de alcatrão e acendeu. Não deixe escapar das mãos, segure firme a vela, independente do que você veja. Não tenha medo. Junto a mim, nenhum perigo ameaçará você, disse ele. Era uma noite escura, mas serena e perfumada. As estrelas radiantes brilhavam intensamente no azul escuro do céu, e a lua parecia uma foice dourada, pendurada sobre a terra. Quando Kira entrou no nicho, apareceu um jovem que ela já havia visto ao chegar à aldeia, que se chamava Gassan, e a quem ela considerava o discípulo do mago. Bem na beira do abismo, de cujo fundo ouvia-se o rugido do caudal da montanha, havia um bloco de forma cúbica de basalto, como se fosse uma pedra de sacrifício. Em cima, num poste, estava pendurado um sino. Vestindo uma camisa longa e branca e cingido do cinto de prata, Gassan imediatamente começou a colocar o carvalho e os pedaços de madeira resinosa, regando tudo com o breu, colocou em cima um triângulo de ferro e acendeu a fogueira. No mesmo instante, Shepsu tirou da cesta um arco e 7 setas que enfiou no triângulo, de tal modo que as pontas ficaram dirigidas no fogo. Depois ele tirou mais uma nova faca, cujo gume brilhava à luz da fogueira. Tomando uma zuna, um instrumento musical de cordas circassiano, em suas mãos e acompanhando-se, ele começou a cantar uma canção muito sombria e arrastada. Gassan ao mesmo tempo tangia lentamente o sino, cujo repique estridente fazia com que cada nervo tremesse. Depois de algum tempo, ao longe, ouviu-se um barulho surdo que aumentava a cada minuto. No início, parecia um estrondo de carroças carregadas, um tropel de centenas de cavalos coirizando, tinido de correntes. Depois ouviram-se gritos selvagens, alternados com gemidos lastimosos, um rugido animal e explosões de gargalhadas diabólicas. Finalmente, começou a se ouvir o canto, ora sombrio, fúnebre, ora alegre, de casamento. Do fundo do abismo pôs-se a brilhar uma luz clara e vermelha, como o clarão de um incêndio. Shepsu levantou a mão com a faca e fez no ar um sinal. Logo, uma cruz enorme e vermelha, que brilhava com a luz fosfórica, apareceu sobre o abismo. Na escuridão apareceram aqueles seres que Kira tinha visto no laboratório do mago. Eles carregavam uma sombra negra que tentava se livrar e gritava furiosamente, como se estivesse viva. Era um fantasma repugnante, meio mulher, meio cabra, cujas pernas terminavam em casco e as mãos em garras. Apesar do rosto esverdeado, desfigurado de raiva, meio coberto pela melena despenteada e grisalha, Kira reconheceu Malenem. Os chifres recurvados elevavam-se sobre sua fronte e seus olhos injetados de sangue e saindo das órbitas ardiam de ódio, puramente diabólico. As rochas que a cercavam pareciam tremer ao seu grito selvagem, e pelos seus sacrilégios horríveis,
de tal modo que Kira depois surpreendeu-se de como ela conseguia passar por aquilo tudo sem enlouquecer. Agora, Shepsu novamente desenhava no ar sinais cabalísticos com seu bastão e pronunciava fórmulas mágicas com voz retumbante que cobria todo aquele alarido. Depois de agarrar o arco, ele colocou e disparou uma seta com ponta incandescente, que penetrou no peito da bruxa. Do mesmo modo, ele disparou o restante das setas, que vararam os chifres, as garras e os cascos do monstro, e sempre que ele fazia isso, ouviam-se explosões surdas. À medida que as setas incandescentes penetravam nos atributos diabólicos da bruxa, o corpo monstruoso de Malenen transformava-se estranhamente, contraindo-se e alongando-se. E já uma hiena eriçada, com olhos ferozes e ardentes, estava no lugar dela. Uma espuma sangrenta escorria de sua goela aberta. Sobre sua cabeça começou a brilhar uma estrelinha clara, sinal visível da sua dignidade humana de outrora. Shepsu continuava a ler meio cantando as suas fórmulas mágicas, olhando para o animal repugnante com ar de ameaça e de modo autoritário, e que se arrastava para o seu senhor com um bramido surdo. Mas de súbito a hiena saltou para o lado e desapareceu em uma fissura da rocha. Shepsu pegou então a faca mágica, levou-a à incandescência na fogueira e começou a bater por cima da faca com o martelo. Depois de cada batida no gume aparecia um sinal misterioso que luzia. Com a última batida, repentinamente, o fogo se apagou e tudo mergulhou na escuridão e silêncio. Depois pegou a vela das mãos da Kira, meio morta de medo, apagou-a, como também a bolinha que ardia na cabeça dela, e quando voltaram para casa, esfregou o rosto e as mãos dela com uma toalha molhada. Depois disso, Gassan a levou novamente para os vizinhos, onde ela caiu de cansaço no sofá e logo adormeceu. Quando Kira acordou, a dona da casa, sorrindo, disse que ela dormira durante 12 horas e ofereceu a sua ajuda para que o se vestisse, porque Shepsu a esperava. Kira vestiu-se rapidamente. Havia tempo que ela não se sentia tão cheia de vida e forças como naquele momento. A consciência que ela estava a salvo enchia-lhe a alma de um sentimento de alegria indescritível. Ela achou Shepsu sentado à mesinha baixa na primeira sala, em cima da qual estava um porta-joias aberto. Ele recebeu a sua visita com um sorriso amável e a fez sentar, mas Kira, num arroubo de gratidão, ajoelhou-se e agradeceu ardentemente pela sua libertação. Depois, ela apanhou de sua carteira, que trouxera escondida no peito, uma boa quantidade de dinheiro. Obrigado, senhora, disse Shepsu. Porém ainda não está tudo terminado, mas para livrar-se completamente, você mesma tem de fazer o resto. Ao ver a confusão de Kira, ele acrescentou. Você própria terá de cortar a ligação que a une ao marido falecido. Eu darei as instruções necessárias, lá no porta-joias está tudo o que vai precisar. Não perca tempo, porque daqui a 40 dias deve acabar com tudo, ou então ele novamente a dominará. Mas o que eu preciso fazer? Perguntou ela assustada. À noite deve abrir o caixão do seu marido, mas antes de começar, você deve passar em todo o corpo aquela droga que está no vidro vermelho, e tomar aquela que está no vidro azul, o vinho que preparei para inspirar-lhe coragem. Depois, fixe e acenda em volta do caixão estas 7 velas humanas cabencer e 3 de cada lado. Pegue a faca mágica que hoje preparei na sua presença e enfie no coração do falecido, depois mande-a de volta para mim. Deve colocá-la no lenço de seda em que agora você está enrolada, como pode ver. Quanto às velas, derrube-as no caixão, que precisa fechar e daí em diante, nunca mais abrir. Queime o vestido e tudo o que tiver no corpo. Kira ficou como morta, ao escutá-lo. Só em pensar no ela teria pela frente para fazer, os seus cabelos se arrepiavam na cabeça. Será que meu marido pode me ajudar? Murmurou ela. É lógico, que tem de ajudá-la.
Depois vocês terão de encontrar o padre para que case novamente vocês na igreja, porque o primeiro casamento não vale. Só que, senhora, deve se apressar. 40 dias não é um prazo longo para chegar lá e arranjar tudo. Despedindo-se de Shepsur, Kira partiu, levando o porta-joias consigo. Ao chegar em Vladicáucaso, ela telegrafou para sua mãe, avisando sobre a sua chegada, e para o seu marido, pedindo que voltasse para São Petersburgo sem demora. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 12. Ao encontro de Kira na estação de trem, foram sua mãe e seu marido, que, de manhã, acabara de chegar de Paris, preocupado com a chamada inesperada da esposa. A esposa do general e o marquês surpreenderam-se com a mudança favorável do aspecto de Kira. A cor amarelo lívida e olhar apagado e cansado haviam desaparecido. Ela possuía uma cor deslumbrante de frescura, os olhos brilhavam, o seu andar era animado e seguro. Aconteceu um milagre? Perguntou ao seu ouvido o marido, abraçando-a carinhosamente. Sim, a libertação que se aproxima, mas ainda resta-nos muita coisa horrível, respondeu Kira com a voz trêmula. Em casa, ela relatou com detalhes tudo o que lhe acontecera no mosteiro e na casa de Shepsur, depois descreveu a horrível cena noturna, e explicou as indicações do circassiano de como destruir a última ligação com o fantasma. Mas como fazer para que possamos abrir o caixão de Alexei, e realizar o rito prescrito e bastante complicado? No cemitério do mosteiro isso é impossível. E não cumprir as indicações de Shepsur significará ir para a morte certa. Emocionada, terminou ela. Tudo deve ser feito do modo como ele disse. Shepsur é um verdadeiro mágico e eu, claro, não vou arriscar a nossa felicidade alcançada a preço tão alto. Neste caso, resta achar o meio de cumprir tudo o que lhe mandaram. O marquês ficou pensativo, e de repente exclamou alegremente. Achei. Algum tempo atrás, eu e Alexei caçávamos na sua estância na região de Tula, quando visitei a sepultura familiar, onde haviam sido enterrados o seu pai, mãe e outros parentes. Vamos transferir para lá o corpo, e como o lugar do túmulo é bastante deserto, nós teremos a possibilidade de fazer tudo o que precisamos. Mas, não podemos perder tempo, e já amanhã vou apresentar um requerimento para transferir os restos. O marquês começou a trabalhar com energia e, como ele não poupava dinheiro, e com a ajuda de relações influentes tudo se realizava sem demora. Mas à medida que se aproximava o momento decisivo, a coragem de Kira enfraquecia, e o medo perante o que teria de fazer deixava sem forças. Chegava o ato final do drama infernal, que abrira um pouco de encanto do misterioso mundo medonho e desconhecido, fechado para as pessoas com cortina, graças à misericórdia e providência divinas. O próprio marquês se sentia mal. Ele leu com atenção o procedimento do ritual prescrito por Shepsur, e sentiu um tremor ao pensar que ele e Kira ficariam face a face com o temível falecido. Mesmo assim, sorumbático e nervoso, o jovem casal preparava-se decididamente para a viagem. Mas que alegria e surpresa eles tiveram, quando na véspera da partida chegou Gassan. Contente e alegre, o jovem circassiano anunciou que fora enviado pelo seu mestre, que tinha receio de que eles fizessem algo errado por causa do medo. O marquês e a sua esposa ficaram, claro, entusiasmados com isso. O rosto inteligente e enérgico de Gassan inspirava-lhes coragem. Sob a direção do discípulo de Shepsur, experiente e ágil em coisas ocultas, eles poderiam ficar seguros de que tudo aconteceria como tinha sido prescrito. Eles cumularam o jovem de presentes e cercavam-no de atenções. Ao mesmo tempo, rapidamente habituaram-se à sua linguagem,
misturada com muitas palavras georgianas e turcas. Chegaram ao seu destino animados e com as esperanças infundidas. O ritual mágico estava marcado por Ghassan para a noite seguinte, depois da sua chegada, e ele imediatamente examinou a sepultura larga e forte, onde já havia 6 caixões, sem contar o de Basarguin, colocado recentemente. Havia uma capela sobre a sepultura, bastante abandonada, mas mesmo assim construída com tijolos. Por volta da meia-noite, os 3 dirigiram-se à capela. Ghassan carregava um saco grande, o Marquês outro, menor. Os 2 estavam cheios de coisas várias trazidas pelo circassiano. Kira estava branca como papel, mas o Marquês também tinha um aspecto bastante desconcertado e, ao descer a escada para a sepultura, ele resmungou: "Maldito seja eu, se mais uma vez na vida me meter com esta coisa de demônios." Logo que as portas de entrada foram fechadas à chave, Ghassan começou os preparativos. O que ele fez primeiro foi encher um cálice com um líquido vermelho, trazido por ele em um frasco chato, e oferece-lo a Kira, que tremia como se tivesse febre, e ao Marquês. Depois ele tirou do saco uma nova bacia metálica, 2 tripés, tufos de ervas secas e ramos de árvore resinosa, 3 saquinhos com pó, velas de cera e um livro grande de capa de couro. O caixão de Basarguin estava afastado dos outros, quase no meio da sepultura. Depois de cantar a meia voz uma canção suave, Ghassan contornou a eles e ao caixão com 3 círculos, um azul, um vermelho, e um preto. Depois ele abriu a tampa do caixão, retirou o tule que cobria o corpo, e colocou as velas de cera nas extremidades do caixão. Colocou na cabeceira e nos pés do caixão os tripés com carvão, cobriu o carvão com ervas, pó, e os acendeu. Esvaziou na bacia o conteúdo do vidro que também trouxera consigo, cobriu a bacia com o lenço de seda, colocou transversalmente a faca mágica. Kira olhou para o rosto do falecido descoberto, bem iluminado com a luz trêmula das velas de cera, sentiu aflição e arrependimento. Embora houvessem passado quase 2 anos da morte de Alexei Arkadievich, o seu corpo não se decompusera, e parecia adormecido, somente a pele tomara uma coloração esverdeada, e uma expressão de sofrimento indescritível fixara-se agora no seu rosto. Entretanto, tudo o que acontecia em sua volta tirava Kira da meditação. Já os primeiros preparativos de Ghassan, ouviam-se cada vez mais fortes estalidos, depois ouviam-se batidas fortes no chão e nas paredes. Lá fora, começou uma tempestade. O vento uivava e silvava, balançando as árvores seculares do pomar, as paredes tremiam, uma fortíssima chuva de pedra batia sobre o telhado, e as rajadas violentas da tempestade por pouco não derrubavam a capela antiga. Entretanto, os elementos desencadeados vinham acompanhados de um ruído completamente diferente. No início, ao redor da capela, ouviu-se o uivo de lobos, o latido de cães, e o miado de gatos. Depois começaram furiosamente a arranhar a porta, como se tentassem arrombá-la. Por dentro da sepultura turbilhonavam as rajadas de vento gelado. Os velhos caixões estalavam e por pouco não se faziam em pedaços. Centelhas estranhas, verdes, azuis, vermelhas, amarelas, surgiam momentaneamente nas paredes e giravam no ar. De repente, de um canto escuro apareceu a hiena que Kira já vira quando estava com Shepso. Ela arrastou-se de barriga até o círculo mágico. O monstro tinha uma expressão totalmente humana. Era quase o rosto de uma Lenem, mas ao mesmo tempo o focinho de uma fera. Uma espuma sangrenta pingava da goela aberta, com dentes brancos e afiados. Horrorizada, Kira agarrou-se à mão de Ghassan. Não tenha medo, olhe. Veja, o mestre nos guarda e detém esta besta sórdida, disse o circassiano. Nesse momento, Kira e seu marido viram que do fundo do subterrâneo, atrás do animal temível, surgira uma luz azulada.
As paredes como que o desapareciam, uma larga faixa clara estendia-se ao longe e lá, como uma visão, mas bastante nítida, via-se uma plataforma de rochas sobre um abismo. Shepsio estava ao lado da pedra de basalto, rodeado de uma chuva de centelhas, com a mão estendida na direção deles, e armada com o bastão mágico. Gassan aproximou-se do caixão, cortou rapidamente as vestes do falecido, desnudou-lhe o peito e um triângulo invertido, vermelho e preto apareceu no corpo, embaixo da roupa. Nesse instante, algo inimaginável acontecia na capela, sobre suas cabeças. As abóbadas tremiam ao tropel da centena de pés e cascos. Gritos incoerentes, prantos e uma gargalhada selvagem e estrondosa, misturavam-se com o tristonho canto fúnebre ou alegre canção de casamento. Fora do círculo, raios atravessavam o ar e, lá fora, a tempestade urrava e a terra tremia aos ribombos horríveis da trovoada. Extremamente pálido e coberto de suor, o Marquês esperava a cada momento que a capela desabasse. Uma ruga profunda apareceu na fronte queimada do circassiano, mas a sua tranquilidade poderosa não enfraquecia. Sem tirar os olhos do livro que o Marquês segurava à sua frente, ele lia em voz alta as fórmulas mágicas, e sua voz retumbante cobria o ruído. Erguendo e sacudindo o bastão com a mão, ele dominava imperiosamente o caos que ocorria ao seu redor, os seus olhos brilhavam, e os cabelos curtos na sua cabeça faiscavam. O sabá diabólico conseguira, aparentemente, o seu apogeu. De repente, Gassan pegou a faca mágica e a colocou na mão de Kira. Seja corajosa. Não desanime ou tudo estará perdido. Trata-se da sua vida, dizia ele energicamente. Enfie a faca até o cabo no meio do sinal que está no peito. Kira semicerrou seus olhos de medo por um momento. Uma rajada de ar frio e fétido bateu no seu rosto, enquanto ao redor do círculo mágico que os protegia, tudo começava a balançar, silvar e uivar. Gassan apertou a sua mão até doer e a empurrou em direção ao caixão. Rápido. Rápido. Cada momento é valioso, murmurou ele, com voz autoritária e surda. Kira ficou ereta e olhou para a visão de Shepsio, que enfraquecia como se desaparecesse. O ímpeto do desespero reanimou a sua coragem. Dobrando-se sobre o caixão, ela cravou com toda a força o gume brilhante no peito do falecido. Ouviu-se um chiado, como se fosse ferro incandescente tocando água, e uma nuvem de fumaça negra saiu do triângulo do peito. Os olhos do cadáver abriram-se e lançaram um olhar de exprobação e uma expressão de sofrimento terrível para Kira. No mesmo instante, a boca se abriu um pouco e de lá saiu uma bola brilhante e fosfórica que, em seguida, desapareceu no ar. Tire rapidamente a faca e joga para cá no lenço, ordenou Gassan. A outra obedeceu sem objeção. Ouviu-se um fortíssimo ribombo de trovão, parecendo uma explosão, que sacudiu todo o prédio até o alicerce. Depois instalou-se o silêncio. Esgotada, Kira perdeu os sentidos. Deixe a senhora, depois a faremos voltar a si. Todo o perigo já passou. Primeiramente deve terminar tudo aqui, disse Gassan ao Marquês, aproximando-se do cadáver. Kervadec olhou e ficou horrorizado. O corpo, que alguns momentos antes ele tinha visto inteiro, desagregara-se numa massa maleável e viscosa, coberta de pele fina e escura, que parecia no fundo do caixão algo como a forma de uma serpente. Gassan derrubou as velas para dentro do caixão, esvaziou lá um saquinho de incenso, cobriu por cima com um pano de linho com alguns sinais desconhecidos para o Marquês e, depois de dizer uma fórmula mágica, fechou a tampa. Depois de limpar cuidadosamente os 3 círculos desenhados no chão, ele ajudou Kervadec a fazer com que Kira recuperasse os sentidos. O marido esfregou o rosto dela com um líquido dado por Gassan e despejou em sua boca algumas gotas de uma droga vermelha. Depois que ela voltou a si,
e disse que era capaz de ir para casa. Havia uma desordem terrível na capela, lá em cima, iluminada por uma lanterna fraca, pendurada na parede. Os vidros da janela foram partidos, e todas as coisas estavam dispersas e quebradas. Olhe como o diabo se enfureceu, observou Gassan, apontando os fragmentos dispersos pelo chão. Agora deve tomar um banho e ir dormir, acrescentou ele, sorrindo com bonomia. Lá fora estava um tempo sereno, mas as poças enormes, os galhos quebrados, a árvore desarraigada e derrubada, obstruindo a alameda, demonstravam a fúria do furacão que tinha passado. Ao voltar para casa, Kira foi a primeira a tomar banho, depois dela tomou o Marquês e Gassan. Depois disso o circassiano queimou toda a roupa que estivera no corpo deles na fogueira de zimbro e de galhos de árvore resinosa. Caindo de cansaço, o Marquês imediatamente deitou na cama, nem trocando impressões com Kira, que já dormia como morta. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Depois de dormir cerca de 12 horas, o casal acordou, sentindo uma tranquilidade que já fazia tempo não sentia. Rindo e chorando de alegria, Kira lançou seus braços do marido. Finalmente nós reconquistamos a nossa felicidade e o fantasma terrível não se erguerá mais entre nós. Sim, graças a Deus. O feitiço infernal levantou-se contra nós, e nós nos convencemos com nossos próprios olhos do quanto Hamlet estava certo, ao dizer a Horácio que há no mundo muitas coisas sobre as quais os sábios nem suspeitam, respondeu, alegre, o Marquês, beijando a esposa. Temos que recompensar generosamente o nosso excelente ajudante, Gassan, notou Kira. Depois eu decidi vender a estância. Nunca mais pisarei este lugar e aspiro a sair daqui o mais rápido possível. Todos os meus nervos tremem ao lembrar esta noite horrível. Compreendo você, querida, e compartilho totalmente da sua intenção de vender a propriedade maldosa, o que não será difícil de fazer. Com muito prazer posso dar-lhe a boa notícia de que nosso vizinho deseja comprar toda a estância por um bom preço. Ontem, o administrador dos bens informou-me sobre isto. Por favor, aproveite e acabe com este negócio rapidamente. A metade desse dinheiro apurado doarei para construir aqui uma igreja em memória do falecido Alexei. Lembrei-me de que ele tinha planos de construir aqui uma igreja, em vista de que a nossa aldeia tornara-se velha. O Marquês aprovou a intenção da sua esposa e os dois, felizes e contentes, foram ao refeitório, onde Gassan os esperava. O jovem circassiano disse que pretendia partir à noite, visto que seu mestre estava precisando dele, e mandara que voltasse logo que terminasse o caso. Depois de agradecer calorosamente, o Marquês deu-lhe um porta-moedas com uma centena de moedas de ouro, e Kira presenteou-o com um luxuoso cinto de prata de esmalte negro, e um relógio de ouro com um monograma. Fora disso, o Marquês encarregou de agradecer Shepsu pela ajuda, e avisar que eles pessoalmente iriam expressar a sua gratidão. Entretanto, a noite terrível deixou marcas visíveis. O velho administrador de bens e a criadagem informaram aos senhores que a tempestade causara bastante danos ao parque, mas por um estranho acaso, isto acontecera somente ao redor da capela tumular. Lá dentro, tudo estava quebrado e havia poças de água no chão que provavelmente levaram a tinta, porque a água era vermelha como sangue. Mas o mais estranho, acrescentou, fazendo o sinal da cruz, o administrador de bens, é que o carvalho de 100 anos que havia atrás da capela fora arrancado com a raiz. Ele fora atingido por um raio, que arrancara parte da casca, e nas partes desnudas podia-se ver algo parecido com cabeça de gata gravada. O Marquês interessou-se e foi examinar aquela marca estranha, mas Kira recusou-se categoricamente a acompanhá-lo. Durante este ano já viu bastante toda a espécie de horrores diabólicos e diversas aventuras extraordinárias, por isso não quero ver mais nada, avisou ela decididamente.
É simplesmente maravilhoso, rindo, disse depois o Marquês. No árvore está fixada uma figura, como se fosse uma verdadeira cabeça de gata com bigodes eriçados. Deve ser o retrato de Marlene na última encarnação. As poças de que também são bem visíveis. Examinei tudo, mas não toquei em nada. Quem sabe que diabo se esconde atrás de tudo isso? Atualmente não sou tão cego, mas lamento sinceramente que Gassan tenha partido e não tenha visto isso. O jovem casal começou a vender a estância com uma pressa febril e logo fecharam o negócio. Kira doou 175 mil rublos para construir a igreja em intenção à alma de Alexei Arkadievich. Após alguns dias, o Marquês e sua esposa partiram definitivamente para São Petersburgo. Eles não queriam passar nem mais uma noite na vizinhança de Bassarguin. Ao voltar para a capital, o jovem casal primeiramente descansou, depois começou a arranjar os seus negócios, em vista de uma viagem longa que se aproximava. Eles decidiram, antes de tudo, passar alguns meses no castelo herdado na Bretanha, para, finalmente, gozarem sossegados a felicidade conquistada, e passar o inverno em Paris. Para ficar completamente desocupado e dedicar-se aos seus negócios, o Marquês até se demitiu. Mas antes da partida, eles decidiram ir ao Cáucaso visitar Shepso. Ele é o nosso benfeitor e, além disso, um verdadeiro mago. Eu quero conhecê-lo, sem falta, pessoalmente, disse o Marquês. Agora Kira ia ao Vladicáucaso, sentindo-se totalmente diferente da primeira vez em que fora. Ela parecia livrar-se de um grande peso, estava livre e indescritivelmente feliz. O mesmo velho montanhês os acompanhou à aldeia onde morava Shepso. O mago e Gassan foram ao seu encontro com alegria. Shepso estava contente e honrado com o agradecimento caloroso deles e aceitou, com gratidão, muitos presentes valiosos, que eles lhe ofereceram. Depois do almoço, quando eles estavam sentados diante da sacra dele, comentando o passado drama assustador, cuja vítima fora Kira, Shepso notou. As pessoas são como crianças insensatas. Acham que se seus olhos não veem nada, então não existe nada de invisível. Porém o mundo inteiro, cheio de mistérios terríveis, se esconde no ambiente que os cerca, aparentemente tão transparente e limpo. Eles estremeceriam se vissem como, ao microscópio, seres repugnantes, armados de forças gigantescas, ululam, porque o mundo invisível é incomparavelmente mais habitado que o visível. Toda essa massa astral fervilha como num formigueiro e parasita os vivos, tentando criar uma ligação que lhes dê a possibilidade de se tornar visíveis e gozar, através do corpo vivo do homem, aquelas paixões que eles já não podem satisfazer. O ignorante gênero humano não sabe quanto precisa ser prudente em suas ações, palavras, e até pensamentos. Frequentemente, as pessoas convocam para si esses inimigos invisíveis, os quais depois os levam à perdição. Qualquer maldição, qualquer invocação de um demônio cria a ligação entre o homem e um dos espíritos do mal, que só estão aguardando a ocasião em que alguém, num momento de cólera, os convoque. Tal convocação reflete-se no ar na forma de um sinal específico e misterioso de convocação. Em consequência da excitação da pessoa com esse sinal, o espírito do mal, como que através de uma frincha, penetra em sua vítima e se fixa nela. Chamar um demônio é fácil, mas, depois, dominá-lo e expulsá-lo, requer bons conhecimentos e força. O Marquês ouviu seu discurso com ar pensativo. Eu entendo a razão das palavras do Senhor, Shepso, disse ele finalmente, e, com toda a sinceridade, posso lhe dizer que a lição terrível que recebi não foi à toa. Eu deixei de ser incrédulo e ateu. Estou convencido de que o meu encontro com um homem tão poderoso e sábio como o Senhor, estava previsto para a minha instrução definitiva. Shepso olhou para ele atentamente e sorriu bondosamente. O Senhor, claro,
Gostaria de usar o nosso encontro para dar uma olhada nesse mundo invisível, sobre o qual eu tenho um certo poder. O Marquês ficou vermelho. O senhor está lendo meus pensamentos, Shepso, o que, entretanto, é natural para uma pessoa tão extraordinária como o senhor. Ele parou por um minuto. Aliás, eu não gostaria de ver algo muito medonho. Shepso fez um aceno afirmativo com a cabeça. Vou mostrar-lhes esta noite o espírito de Bassarguin, finalmente, libertado, e purificado. Isso lhe dará prazer, porque ele, por sua vez, também deseja ver e despedir-se daquela que é sua esposa. Não será assustador, não tenham medo. Agora vão dormir e descansem até que eu os acorde. Depois da meia-noite, Shepso, o Marquês com sua esposa, e Gassan saíram para a rocha sobre o abismo, onde Kira já havia estado, quando tinham convocado Malenem. Depois de deixar o Marquês e sua esposa no nicho da rocha, Shepso e Gassan ocuparam-se com preparativos da convocação, bem mais simples que a primeira vez. Após fumar incenso, Shepso acendeu na pedra de basalto ervas de odor agradável e, sobre o abismo, desenhou no ar sinais cabalísticos. Depois começou a cantar uma canção arrastada e harmoniosa. Depois de algum tempo, no azul escuro do céu começaram a se mostrar os contornos luminescentes de um enorme portão arqueado, sobre o qual resplandecia a cruz, e uma faixa larga de luz deitou-se como ponte acima do abismo. Depois, uma pequena nuvem acinzentada apareceu por dentro do arco luminoso, a qual tornou-se mais espessa, tomou a forma de corpo humano, começou a andar pelo caminho de luz, e parou à frente de Shepso. A imagem mortiça condensou-se e, de repente, na frente dos presentes apareceu, como vivo, Bassarguin. Sua cabeça foi rodeada de um largo círculo de luz. Não havia fumaça negra, nem exalava dele o cheiro de cadáver. A expressão de paz e felicidade estava estampada nos traços transparentes do seu rosto. Os olhos dele, grandes e cinzentos, olhavam para Kira com brandura e simpatia, e no seu peito brilhava a cruz cor de fogo. Sentindo-se dominada pelo remorso, Kira ajoelhou-se e rompeu em pranto. Perdoe-me, Alexei, todo o mal que eu lhe causei. Eu pequei pela ignorância e toda a vida vou orar pela sua alma, murmurou ela, estendendo as mãos na sua direção. Perdoo. Estou livre e feliz, no meu coração não há rancor contra você. Sejam felizes e isto é para você como lembrança minha, ouviu-se a voz tranquila e sonora, mas já como se afastando. Nesse momento, o buquê de lírios e camélias caiu aos pés de Kira. Em seguida, a visão desapareceu. Shepso apanhou o buquê e deu a Kira. Não tenha medo, aceite o último sinal do seu amor. As flores são puras. Quando, depois, o casal ficou a sós no quarto que ocupavam naquela noite, Kira, ao ver as flores misteriosas, apertou-as contra os lábios, e algumas lágrimas escorregaram dos seus olhos sobre as pétalas acetinadas. Alexei foi fiel aos seus hábitos, não veio sem um buquê, notou o Marquês, sorrindo. Eu não merecia tanto amor e indulgência. Era ingrata, tratava-o mal, sussurrou Kira. Vamos homenagear sua memória com a recordação eterna e grata dele, respondeu-lhe seriamente o marido. O passado penoso passou. Começaremos uma vida nova, sensata, ativa, estudaremos os mistérios da natureza, os quais, infelizmente, foram pouco estudados, e sobre os quais a cortina se levantou um pouco para nós. O invisível é não somente curioso, como acham as pessoas fúteis e ociosas, que desejam se divertir imprudentemente até com os mistérios sombrios do mundo do além. Não. O mundo invisível é perigoso e o homem deve encarar, sempre tirando o chapéu com temor e estremecimento. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam.
como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.